Olá, olá, gente linda. Chegamos para mais uma aulinha do Oracle Visions, do Ciro Marchetti. Vamos para as cartas 43 até a 48. Então, vamos lá. Lá na 43, a gente tem uma pessoa aqui cheia de espelhos, né? Espelho no chão, espelho acima das janelas. Ela mesma está se olhando aí no espelho. Então, lá na 43, ele fala sobre obsessão, sobre desilusão, interesse próprio. Então, é como se fosse assim, a natureza nunca engana. Nem a natureza engana ninguém, nem ela mesma se engana. Somos nós que nos enganamos. Então, aqui é uma carta de alerta sobre você criar algo imaginário em torno de você, algo que você não é e você diz para as pessoas que você é, algo que você não faz, mas você diz que você faz, isso é muito perigoso, né? Porque o que acontece? Como ele fala que a natureza não engana e a natureza também não engana a si mesma, quem se engana somos nós, uma hora o que a nossa essência vai ser refletida também. E quem a gente verdadeiramente vai chegar no campo da verdade também. É para a gente prestar atenção nessa coisa do auto-engano. A gente não projetar algo que a gente não é, né? Porque chega uma hora que o próprio mundo coloca a gente em teste e é nesse momento que o próprio mundo coloca a gente em teste que a verdade aparece, né? Carta 44, eu acho ela linda porque é muito pura, é de uma singeleza. A gente tem de novo cerejeira, que fala sobre brevidade. A cerejeira é aquela árvore que ela explode em beleza e ao mesmo tempo que ela explode em beleza, do nada cai tudo. Fala sobre brevidade da vida, né? E a gente tem uma moça aqui que me parece que ela tá grávida. A gente tem os cisnes, a gente tem que entender o simbolismo do cisne, que é a pureza, mas também os cisnes são animais que andam em casais, que andam em bandos de casais. Então fala sobre, como é que a gente fala? Sobre companheirismo, né? E a moça aqui tá com a mão aqui no ventre, ela tá caminhando junto com esses cisnes, parece que ela tá caminhando, ela tá indo para o mesmo objetivo, o mesmo né, caminho que esses cisnes estão seguindo. Ela, como é de uma espécie diferente deles, ela está agregada a eles, né? Então, essa carta fala sobre união, objetivos comuns, valores compartilhados. É como se fosse você está uno com os outros, você está em harmonia com os outros. Então, lá no livro ele diz que provavelmente não é o amor que faz o mundo girar, mas sim as alianças de apoio mútuo, né? Por meio dos quais os parceiros reconhecem sua dependência uns dos outros. Mas não a dependência que ele coloca aqui nessa carta especialmente, não é uma dependência tóxica, é uma dependência de compreensão do objetivo da coletividade, desse grupo que você está, e todo mundo caminhar em harmonia. Então, ele fala sobre se agregar, né? Você se agregar em comunhão com os que têm os mesmos objetivos que você. Se você não tá, se você está andando para um lado e seu grupo está andando para o outro, vai ter desentendimentos, né? Principalmente grupos onde a opinião de alguns tem que prevalecer sobre os outros, isso não é saudável, isso não é bom. Então, esteja junto com pessoas que estejam harmônicos com você também, tá bom? Essa carta 45, a gente tem aqui um cenário, né, de teatral, e a gente tem uma pessoa manipulando os personagens. Lá no livro, ele fala sobre manipulação, mas eu não encontrei muito sentido. Assim, eu vou ler para vocês. Lá no livro, como é que ele fala, ele chama, né, isso e como ele desenvolve, que eu prefiro mais a interpretação desenvolvida. Ele fala lá no livro assim, manipulação, controle, interpretação de papéis, pensamentos ansiosos. De que adianta ficar sozinho no seu quarto? Venha ouvir música, venha tocar música. Eu não achei muito condizente com o que fala aqui no livro,
Como o livro está em inglês, eu sou professora de inglês, eu vou traduzir aqui para vocês, né? Aqui na parte desenvolvida, aqui nessa parte desenvolvida, ele está dizendo algo assim. Eu estou trazendo, né, para vocês verem que o livro está em inglês, ele é todo, né, em inglês, não encontrei tradução em português, enfim. Mas aqui ele está falando o seguinte: a vida é um cabaré, é um teatro, uma performance. Representamos nossos papéis como vilões e heróis. Como marionetes, somos manipulados e manipuladores, escrevendo e seguindo o roteiro. Compartilhamos o palco com outros e em alguns atos, em alguns momentos, e em outros a gente está completamente sozinho. Nessa paródia, podemos criar cenários artificiais ou resultados planejados. Podemos nos transformar em algo ou alguém que não somos. Pode haver um benefício criativo em sermos encorajados a realizar nossos sonhos e desejos. O perigo está em se perder no papel e perder o contato com a realidade além das portas do palco. Então, eu imagino que ele queira dizer aqui, eu imagino que ele queira falar aqui que a gente tem que ter um limite para tudo. O momento em que a gente atua em sociedade, o momento em que a gente tem que ser a gente mesmo, como é que a gente atua em grupo, como é que a gente é sozinho. Então, parece que a gente manipula, quando a gente assume um papel social, a gente está, entre aspas, manipulando as outras pessoas, mas no sentido de a gente estar fazendo o outro acreditar em algo que a gente é naquele momento. E quando a gente está com a gente mesmo, com a nossa essência, a gente não precisa, a gente está livre desse papel que a gente representa. Essa coisa de, entre aspas, manipular, né, para que os outros acreditem que a gente é o que a gente não é. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Imagino que ele queira ele tenha tratado, né, dessa forma. Aqui na carta 46, a gente tem as conexões. A gente tem aqui a foto de uma moça, mais ou menos, mais uma vez o elemento água, uma ponte, balões, né? Balões são os nossos sonhos também, é a representação dos nossos sonhos. E a gente tem pontes flutuantes, né? Encaixe, né? Peças que se encaixam. A gente tem, aqui e ali a gente vê um gato, que é a representação da leveza, é a representação da agilidade, é a representação do silêncio, da discrição, né? Na carta 46, quando ele fala sobre conexões, ele também fala sobre juntando as peças para chegar a uma conclusão. Então, lá no livro ele diz que para a pergunta da sua vida, você é a resposta. Para os problemas da sua vida, você é a solução. É como se fosse assim, você buscar dentro de você mesmo, você perguntar para a sua alma, você perguntar para o seu inconsciente, você perguntar para a sua essência qual o caminho, qual é a resposta para determinado problema. Porque está tudo dentro da gente. A gente busca fora, mas está tudo dentro da gente. É por isso que ele fala em juntar as peças, né? Que peças são essas? É algo externo que se apresenta, mas a resposta já está dentro da gente. A gente precisa se permitir, a gente precisa fazer essa conexão. Eu acho que foi alguém que chegou. Deixa eu ver aqui, gente. Eu escutei, não sei se foi Mercado Livre, só um minuto. Não, é esse povo do meio da rua, que só passa gritando. Então nós somos a conexão entre o real, o mundo real, e o que a gente quer saber dele. Tá tudo dentro da gente. A gente precisa de um momento para buscar na nossa essência, nosso eu superior que chama, né, a solução para aquilo, né, não? Bom, a gente tem aqui na carta 47 mais um círculo, um elemento de criatividade, de pensamento, de ideias. A gente tem mãos aí, essa pessoa deitada aí, parece que, assim, essas mãos protegendo, ou acolhendo, ou defendendo. Ele chama essa carta de cura, de cuidado, de amizades também. Lá no livro ele diz que é lendário o poder do amor para mudar os corpos, o presente, né? O que está aí no imaginário. É lendário também o poder do amor no senso comum, na experiência cotidiana.
O amor move a carne, ele empurra a matéria. Ele diz que ao longo da história, o cuidado amoroso e terno tem sido uniformemente reconhecido como um elemento valioso de cura. Então, quando ele coloca amizades dentro do significado dessa carta, ele fala que as amizades também fazem parte dessa cura. Principalmente aquele amigo, ou se a gente é melhor amigo de alguém, a gente se colocar à disposição para ajudar. A gente está falando também de plexo solar. O nosso plexo solar também, ele é o primeiro que recebe a influência do meio externo, né? Ele é o primeiro que a gente tem que preservar. Por isso que muita gente, quando sai para lugares agitados, colocam algodão no umbigo, uma pedrinha pequena de quartzo, colocam um durex ali, né? Ou uma obsidiana para proteger, né? Então ele fala dessa coisa de que amigos também curam. E se a gente é amigo de alguém, a gente pode ser um elemento também de cura. Carta 48, a gente tem uma pessoa, né, abrindo como é o nome? Eu vou chamar de copinho, mas tem outro nome que me fugiu da memória. E a gente tem anjinhos saindo, ou então aqueles elementais, ou aqueles passarinhos da luz que vão para a luz e perdem asa, né? Muito parecidos também com elementaizinhos. E essa coroa na cabeça, né? Que ele fala sobre escolhas, sobre riscos, sobre consequências. Quando a gente vai buscar algo que está, digamos, que não é de fácil acesso ou não é de acesso de qualquer um, né? A gente assume o risco. Então ele fala sobre os homens irritam os deuses com seu orgulho. E para puni-los, os deuses observam Pandora abrir sua caixa, liberando o caos. Olha aí. Então a gente está falando sobre Pandora é o simbolismo do desconhecido. Aquela caixa de Pandora que aqui está simbolizado. Aqui é a caixa de Pandora e aqui é Pandora, mas é tudo um simbolismo, né? Quando a gente vai muito a fundo em algo que a gente não vai dar conta, a gente tem que ter o tempo para a gente aprender sobre aquilo para poder dar conta. Porque se a gente conhece pouco de algo e já se exibe e já vai para a internet, por exemplo, já se exibir, quando os desafios se apresentam, ou quando alguém que sabe mais sobre aquilo questiona a gente, coloca a gente à prova, é como se fosse isso que ele está dizendo. Os deuses observam Pandora abrir sua caixa, liberando o caos. Ou seja, você fica perdido, você se queima, né? Você perde credibilidade. Então é preciso ter muito cuidado com o conhecimento que a gente está indo em busca, né? A gente tem que estudar bastante e não se deixar se consumir pelo orgulho, que ele fala lá no livro sobre o orgulho. É isso, gente, essa nossa aulinha e a gente segue, Acho que a gente na próxima aula já termina. Quer ver 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. O Oracle Vision eu acho que é com 54 cartas. Eu vou de novo reabrir e vou ver. Então é isso, você que tem esse oráculo, estude todos os elementos, amplie seu conhecimento, amplie a sua capacidade interpretativa e seja humilde, tá bom? Um cheiro e um queijo em todo mundo, obrigada pela escuta, vou chegar já já com o restante da leitura, tá bom? Beijo, gente, fiquem com Deus, tchau!